Olá pessoal, no vídeo anterior do exemplo da rede social, a gente viu que a nossa rede social tem um probleminha, certo? As mensagens, o próprio conteúdo da mensagem, seja o texto no caso da mensagem texto, ou o nome do arquivo e a legenda no caso de mensagem com foto, elas não estão aparecendo na nossa rede social, certo? Então agora a gente vai ver como que a gente poderia corrigir isso. Então vamos lá no código. Então, o problema está aqui, na classe mensagem, ok? Eu tenho um exibir, que ele chama print do autor, aí exibe há quanto tempo a mensagem foi postada, o número de curtidas e os comentários. Mas ele não exibe o conteúdo. Então, o que a gente poderia fazer? Uma coisa que alguém poderia pensar é o seguinte, aqui na classe mensagem texto, eu tenho texto. Será que eu consigo, na subclasse, certo? Então, texto está declarado na mensagem texto, que é uma subclasse de mensagem. Será que eu conseguiria aqui exibir o texto? O que vocês acham? Vou compilar aqui. Ele deu erro. Variável não declarada, tá? Por quê? Porque o atributo texto, ele não está declarado aqui na classe mensagem, ele está declarado na subclasse. Então não tem como a classe mensagem conhecer o atributo texto, tá ok? Aí alguém poderia pensar o seguinte, não, já sei o que eu vou fazer. A classe mensagem não precisa de exibir. Eu vou comentar aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma opção de comentar. Tem F8 comenta. Então eu vou comentar aqui na classe mensagem, certo? Ela não vai ter mais o método exibir. E eu vou colocar aqui o exibir na classe mensagem texto e depois eu faço um exibir lá na classe... Opa, e agora como é que eu disse comento? Remover comentário, F7. E agora eu faço exibir aqui e lá na classe mensagem com foto, tá? E aí a minha ideia seria então exibir a mensagem completa aqui na classe mensagem texto. Bom, o que vai acontecer agora? Eu tenho outro problema, né? Um problema é que o autor está declarado como privado lá na classe mensagem, que é a superclasse. Então aqui na classe mensagem texto eu não tenho acesso ao atributo autor. A gente viu que colocar o autor lá como protected, como protegido, não é uma boa solução, porque isso fere encapsulamento. Eu poderia fazer mudanças nesse atributo aqui na subclasse sem que a superclasse tomasse conhecimento. Uma outra opção seria, então eu vou chamar aqui o getAutor. Tá, isso, se eu chamasse os gets para essas informações todas aqui e eles estivessem disponíveis, poderia ser até uma solução para resolver aqui o problema do exibir. Mas tem um detalhe, se a gente for lembrar, lá no nosso feed de notícias, a gente tem uma lista de mensagens, que é uma lista de objetos do tipo mensagem. Como agora eu comentei o exibir lá na classe mensagem, ou seja, é como se a classe mensagem não tivesse o método exibir, vai dar erro de compilação aqui nessa linha, tá ok? Porque o compilador olha o tipo estático da variável. O tipo estático da variável M é mensagem, então tem que existir um método exibir lá na classe mensagem, tá ok? Então vamos voltar o nosso exibir lá na classe mensagem e vamos apagar aqui esse exibir doidão que a gente fez. Ok? Bom, vamos voltar para o que estava antes. Beleza, tá tudo compilando. Tá, então a gente continua com o nosso problema, certo? A gente tem aqui na classe mensagem um exibir que não exibe o texto, tá ok? E a gente precisa que ele exiba o texto, ou no caso da mensagem com foto, dê as informações da foto. Então a gente já viu lá no nosso exemplo do veículo, quando eu estava apresentando herança e sobrescrita, a gente já sabe como sobrescrever um método, certo? Então a maneira, na verdade, correta de resolver esse problema é sobrescrever o método exibir, já que eu quero que seja exibido o que está aqui, mas eu quero alguma informação a mais. Então como que a gente faz a sobrescrita? Basta eu implementar uma nova versão desse método exibir lá na subclasse, tá ok? Então nós vamos lá na mensagem texto, vamos criar um método exibir. Então aqui, exibe na saída padrão a mensagem de texto formatada para aparecer no feed de notícias. Exibe a quanto tempo a mensagem foi publicada. Vamos lembrar lá que o ideal, quando a gente vai fazer sobrescrita, é usar a diretiva de compilação override, que aí o compilador vai me ajudar. Deixa eu puxar isso aqui para ficar melhor no vídeo, não ficar tão lá embaixo. O override vai me ajudar porque o compilador vai me confirmar se eu estou realmente fazendo uma sobrescrita. Se por acaso o que eu estiver fazendo aqui não for uma sobrescrita, ele vai reclamar, tá ok?
A gente viu lá no exemplo do get descrição veículo, get descrição carro, que a gente pode usar o super para chamar o método exibir da superclasse. Então, o que a gente poderia fazer? A gente pode colocar aqui, ó, o texto para exibir, chamar o super.exibir. Então, o que isso vai fazer? Ó? Isso aqui vai chamar o método exibir da superclasse, porque eu estou usando super ponto, ok? E o que ele faz... Ah, mas na verdade, só um detalhe. A nossa feed de notícias, ele eu falei no vídeo anterior que ele tem divisão em camadas, mas não é uma informação totalmente correta, porque ele está exibindo diretamente a mensagem aqui, ao invés de montar uma string. Então, o método exibir ele não retorna nada. Então, para a gente fazer uma sobrescrita, eu vou ter... Aqui já não retorna nada, né? Eu que não tinha reparado aqui. Então, eu vou chamar só o super.exibir, que ele já vai mostrar na tela o conteúdo da mensagem, ok? E aí eu vou acrescentar, né? Eu vou exibir também o texto da mensagem. E aí, vocês acham que isso aqui tá bacana? Compila, ó. Ok? Vamos fazer a mesma coisa lá na mensagem com foto. Então, eu vou copiar aqui. Vou abrir lá a mensagem com foto. E vou sobrescrever o exibir aqui também. Então, a mensagem com foto. E aqui no caso, aí claro que como é uma linha de comando, eu não consigo exibir a foto, viu gente? Então, eu vou exibir o nome da foto e a legenda. Ok? Então, eu também estou fazendo uma sobrescrita do método exibir aqui na classe mensagem com foto. Vamos ver se nosso programa compila. Compilou. Vamos executar o nosso programa. Vou postar uma mensagem de texto. Ó, mandei exibir. Vou postar uma mensagem de texto do Tião. Bom dia. Vou mandar exibir. E, opa! Bom, funcionou, certo? Porque ele está exibindo agora o autor, há quanto tempo, quantos curtidas e comentários. Mas ficou fora de ordem, né? Repara que a mensagem está sendo exibida, o conteúdo mesmo da mensagem está sendo exibido depois das outras informações, certo? O ideal seria aparecer Tião aqui já a mensagem, e não depois que terminou. Por que isso está acontecendo? Porque foi a forma como eu implementei, certo? Eu estou chamando aqui o super.exibir primeiro, ou seja, está sendo exibido tudo que está na superclasse, para depois exibir o que está na subclasse. Ok? Então, por isso que ficou no final, tá certo? E aí, gente? Como é que faz para resolver isso? Sugiro que você pause o vídeo e tenta pensar um pouquinho aí como que pode resolver. Bom, vamos lá. O que a gente quer? A gente quer exibir o autor, depois o texto da mensagem, depois os outros detalhes, certo? A gente já viu que não dá para chamar texto aqui, porque a superclasse não conhece atributos da subclasse, tá certo? Bom, então, mas a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente poderia criar um método novo chamado exibir conteúdo, ok? Esse exibir conteúdo, ele precisa existir aqui na superclasse, certo? Senão essa linha nem compila. Mas aqui na superclasse ele poderia não fazer nada. Então eu vou criar um exibir conteúdo que não faz nada, ok? Ele é vazio, tá? Ao fazer isso, aqui, na verdade, não vai fazer diferença nenhuma na classe mensagem, porque eu estou chamando um método que não faz nada, então é como se fosse a mesma coisa, tá? Mas a grande diferença é o seguinte, é que lá nas subclasses, na mensagem texto e na mensagem com foto, ao invés de eu sobrescrever o método exibir, eu agora vou sobrescrever o exibir conteúdo, tá? Então, ó, aqui, ó, eu vou sobrescrever, na verdade, o exibir conteúdo. Então, aqui, no invés de... Aqui, ó, exibe na saída padrão o conteúdo da mensagem de texto. Ok? E aí, eu não preciso chamar o super.exibir aqui, porque lá em cima não tem nenhum conteúdo. E eu vou exibir aqui apenas o texto. Tá? Então, repara o pulo do gato. Olha o que está acontecendo aqui. Ó.
Quando for chamado o método exibir de algum objeto, como na classe de algum objeto que é de mensagem de texto, na classe mensagem texto não tem exibir mais, certo? Então ele vai acabar chamando aqui o exibir da superclasse. Aí ele vai exibir o autor. Quando for chegar nessa linha aqui, exibir conteúdo, a máquina virtual Java vai verificar o seguinte: e aí, qual que é o tipo dinâmico desse objeto? O tipo dinâmico desse objeto é mensagem texto. Então eu vou procurar esse método exibir conteúdo primeiro lá na mensagem texto. E ele vai achar e vai exibir o texto. Terminou a chamada do método, ele vai voltar aqui e vai continuar a execução normal. Certo? Então repara que o polimorfismo, né, e a sobrescrita vai me permitir resolver esse problema. Então se a gente recapitular, lá no feed de notícias eu tenho um for aqui que passa pela lista de mensagens e chama o método exibir. O compilador confere que exibir existe na classe mensagem, que é o tipo estático da variável m. Okay? Mas, na hora de executar, a máquina virtual Java verifica se o exibir existe no objeto para o qual a m aponta, ou seja, no tipo dinâmico da variável m. Então, suponha que a primeira mensagem seja uma mensagem de texto. Ele vai procurar um exibir lá na classe mensagem texto. Não vai achar. Como ele não vai achar, ele vai chegar no código do exibir da classe mensagem. E aí vai começar a exibir, vai começar a executar os passos do método. Quando chegar no exibir conteúdo, a máquina virtual Java faz o mesmo processo de novo. Como é um método, ela vai procurar. Peraí, qual que é o tipo dinâmico dessa variável? É mensagem texto. Então deixa eu procurar o exibir conteúdo lá na classe mensagem texto. Ele vai achar, vai executar esse comando e depois ele vai voltar normalmente aqui e executar os demais. Tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar o exibir conteúdo aqui também na mensagem texto. Certo? No lugar desse exibir que a gente estava criando aqui. Para exibir. Eu não devia ter apagado, né? Vou digitar mais coisa aqui. O nome do arquivo. Ok? E a legenda da foto. E aí é o mesmo processo, né, que a gente estava fazendo para o outro. Então, deixa eu só parar aqui a execução da minha rede social, que eu tinha deixado executando. Vou compilar o meu projeto de novo. Agora eu vou executar a minha rede social. Vou postar uma mensagem. Então agora saiu o Thiago, em vez de Tião foi no automático aqui. Vou mandar aqui um bom dia. Vou exibir o feed. E agora sim, exibiu como eu queria, certo? Está exibindo o Thiago, depois o bom dia, e aí há quantos segundos e número de comentários. A formatação ali não ficou muito boa. Vamos colocar uma tabulação aqui, só para ficar mais bonitinho aqui. Ok? Para ficar alinhado lá no nosso feed de notícias. Eu vou fazer isso também aqui na mensagem foto. Vou compilar. Vamos executar de novo. Agora sim. É o tchão. Eita. Não, eu esqueci de ir na opção. Deu erro aqui, porque era a opção de menu. E eu fui direto aqui no nome. Vamos de novo. Opção 2, postar mensagem texto. É do tchão. Bom dia. Vou mandar exibir. Beleza, agora sim. Tchão. A mensagem é bom dia. Há quanto tempo? Quantas pessoas curtiram? Quantos comentários? Vamos postar uma mensagem com foto da Maria. Bom dia. .png. Bom dia, família. Vou mandar exibir o feed. E tá aí, né? Aparecendo aqui o conteúdo. Claro que a gente vai conseguir mostrar a imagem aqui no terminal, certo? Mas a ideia aqui é o conceito. Então repara que dessa forma eu consegui resolver o problema. Né? Agora eu consegui exibir a mensagem da forma como eu gostaria. E eu consegui chamar um método que ele executa uma parte que está na superclasse, aí ele cai de novo na subclasse, ele volta para a superclasse, tudo usando os mecanismos aí do polimorfismo
né, utilizando sobrescritas, tá certo? Um último detalhe, aproveitando esse exemplo, é o seguinte, ó. A nossa solução ela tem uma desvantagem, que suponha que lá na classe mensagem foto eu tivesse esquecido de implementar o exibir conteúdo, tá? Suponha que eu esqueci de colocar isso aqui na subclasse, né? O que vai acontecer? O código vai compilar? Vai, certo? Então, nada impede, né? Eu não sou obrigado a sobrescrever um método da superclasse. E na hora que eu executar? Na hora que eu executar, o que vai acontecer é que não vai aparecer o conteúdo da mensagem com foto, certo? Já que agora eu não tenho mais a implementação do exibir conteúdo, tá ok? Então só na mensagem de texto que tem. Uma forma de evitar esse tipo de problema, né? Porque aqui nos exemplos a gente fica assim, mas é lógico que eu vou lembrar, mas a gente tem que ver que isso aqui pode ser um sistema grande, essa aqui pode ser uma classe que faz muita coisa, e você entrou lá na empresa agora, tem que implementar a subclasse, e você não conhece detalhes, né? Não está tudo muito bem documentado da superclasse, então você pode não perceber que você precisaria, de repente, sobrescrever um método, tá ok? Então, uma maneira simples, né, de tentar evitar esse problema, não é ideal, é ao invés do exibir conteúdo aqui não fazer nada, eu poderia de repente deixar uma mensagem que no fundo é para o programador, né? Escrito assim, não esqueça de sobrescrever o método, ok? Vamos supor que eu faça isso, né? Vamos só fazer um teste para o que isso faz. Vou compilar lá o nosso programa. Vamos executar, vou postar uma mensagem com foto. Vou exibir, olha lá. Como a gente não sobrescreveu, né, vai aparecer o que está lá na superclasse, certo? Já se eu postar uma mensagem de texto, aí ela vai aparecer certinho. Né? Olha lá, do Tião apareceu certinha, não apareceu com aquela mensagem. Por quê? Porque lá na classe mensagem de texto a gente sobrescreveu o método e a gente não chama o super, certo? Então aquela mensagem de cima não vai aparecer. Mas essa solução aqui não é muito boa, concorda? Porque eu estou exibindo para o usuário uma mensagem que, na verdade, é para o programador, né, da empresa que desenvolve o sistema. Né? Essa mensagem aqui não era para o usuário, não é para quem está usando, né, a rede social. Aí, claro, você pode pensar, mas em tempo de desenvolvimento alguém vai ver isso. Mas a gente, de qualquer forma, vai ver que tem uma maneira melhor de resolver esse problema. Então, quando a gente for estudar classes abstratas, a gente vai ver que a gente pode declarar esse método aqui, exibir conteúdo, como abstrato, e ao fazer isso, né, o próprio compilador nos ajuda a garantir que o método está sendo sobrescrito, tá? Mas isso é assunto para a gente ver mais para frente, tá ok? Bom, esse exemplo que eu estou passando aqui para vocês, gente, é muito importante vocês repetirem no computador de vocês. Então, o código que está disponibilizado na página da disciplina, ele tem o erro, né? Eu sugiro que vocês refaçam o que eu fiz aqui, todos os passos que eu fiz nesse vídeo, né, seguindo o slide ou o próprio vídeo, para ficar mais claro o que eu apresentei, tá certo? A ideia é perceber como que o polimorfismo pode ser utilizado. Ok? É isso aí. Até mais.